Olá, pessoal. Me chamo Ellen Morbeck, sou fisioterapeuta em oncologia e hoje a gente vai falar sobre a atuação do fisioterapeuta na dor oncológica, uma emergência mundial, principal sintoma do paciente oncológico. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a dor. Para eu me apresentar, primeiramente para vocês, meu nome é Ellen, eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade de Vila Velha. Sou especializada em oncologia pelo Hospital Pérola Baiton. Sou especializada em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês. Sou coordenadora da fisioterapia do Hospital DF-STAR, Rede DOR. Sou membro do Comitê de Bioética do Hospital DF-STAR. Sou coordenadora da pós-graduação da Interfísio Brasília, na pós-graduação de fisioterapia em oncologia. Sou coordenadora da Oncologia Qualifísio DF e sou a atual diretora administrativa da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Então, eu começo a falar sobre a dor. A gente precisa entender qual é a definição da dor. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual, real ou em potencial. Ela é sempre subjetiva. E cada indivíduo aprende a utilizar esse termo por meio de suas experiências anteriores. A gente parte da premissa que o paciente ele é autoridade sobre sua dor, porque é ele quem está sentindo. Então, a gente precisa acreditar em toda a descrição da dor do nosso paciente. Nós precisamos nos importar com a dor do nosso paciente oncológico, pois é o principal sintoma. Ela é o quinto sinal vital. Então, hoje eu trabalho num hospital onde ela já é monitorada como o quinto sinal vital, através da escala visual analógica. Então, a gente consegue controlar melhor, saber melhor da dor do nosso paciente, perguntando, observando. Então, toda a sessão nossa de fisioterapia, a gente sempre quer saber se o paciente está com dor, se está com dor antes, se está com dor durante nossos procedimentos, nossos recursos, ou se apresenta dor após os nossos recursos também. A Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, ela recomenda uma rotina de avaliação da ocorrência, da intensidade da dor, usando a escala visual analógica, documentar essa ocorrência da dor e a sua intensidade, documentar as intervenções que são planejadas para o tratamento e controle da dor, planejar o seu efetivo desenvolvimento, estabelecer um plano de ação com prazos, definir na folha de registro a avaliação, a intervenção e a reavaliação que vai ser feita, definir qual é o instrumento que nós vamos utilizar, no caso a escala visual analógica, mas nós temos outros instrumentos também, que eu vou mostrar mais adiante, estabelecer normas e procedimentos para avaliação e reavaliação da dor, educar a equipe e desenvolver um plano de educação para o paciente e para os seus familiares na avaliação e no manejo da dor. Pela Organização Mundial da Saúde, ela nos traz que 5 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos e 4 milhões morrem com dor não controlada. Então, é um número extremamente alto. Então, desta forma, a gente jamais pode negligenciar a dor do nosso paciente. É uma emergência médica mundial. Esse é um estudo publicado na New England, onde mostra os principais sintomas de principais doenças. Então, falando do câncer, os sintomas mais prevalentes que a gente tem é a dor como carro-chefe, seguido da fadiga, anorexia, xerostomia, dispneia, constipação, distúrbios do sono, ansiedade e depressão. A dor é uma experiência multidimensional. Então, ela envolve a dimensão sensitiva, a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva.
E o que isso quer dizer? Essa dimensão sensitiva, ela está relacionada com a localização, com a intensidade e com a natureza dessa dor. A dimensão cognitiva, ela está relacionada ao estado de atenção, ao estado de alerta, de antecipação dessa dor, de controle percebido dessa dor, e a dimensão afetiva, que está relacionado com o desconforto, com a incerteza, com o medo, a ansiedade. Não há uma medida direta, ela é uma avaliação inferencial, ou seja, ela abrange todas essas dimensões. Esse estudo é um estudo mais antigo, publicado na Science, mas eu gosto dele porque ele fala dessa dimensão afetiva da dor. E o que é isso? São os sentimentos emocionais desagradáveis, como angústia e medo, que são gerados pela dor. Né? E esse afeto secundário à dor, né, que está relacionado com esses sentimentos emocionais desagradáveis, a longo prazo, isso vai levar ao sofrimento do ser humano. Então, a dor, ela é um sintoma que gera muito sofrimento no nosso paciente oncológico. E os tipos de dor? Nós temos a dor aguda, com duração previsível. Nós temos a dor crônica, não oncológica, e a dor crônica oncológica. E dentro da dor crônica oncológica, nós temos a dor mista, que é de crescimento tumoral e de metástases. Quanto ao mecanismo fisiopatológico da dor, nós temos a dor nociceptiva, que é uma dor dividida, né? Que é uma dor visceral e uma dor osteomúsculo-ligamentar, e a dor neuropática, que ela pode ser central ou periférica, que muitas vezes aqui a dor neuropática é oriunda do tratamento, da quimioterapia. A dor oncológica, ela, em 72% dos casos, ela é uma dor nociceptiva, ela é uma dor músculo-esquelética. E ela pode ser um preditor de mortalidade para esses pacientes, quando essa dor ela se concentra em membros inferiores e nas costas, porque pode preceder a compressão medular. Em 33% dos casos, essa dor ela é neuropática, uma dor neuropática induzida pela quimioterapia. E em cuidados paliativos, a gente tem o breakthrough da dor, que é o quê? É uma crise de dor aguda dentro da dor crônica oncológica. E isso pode acontecer como em situações voluntárias, há uma movimentação de um membro, por exemplo, ou situações involuntárias, quando esse paciente vai defecar ou urinar, que isso é muito comum, esse tipo de dor aguda dentro da dor crônica dos pacientes que têm dor pélvica, devido a um câncer ginecológico. E esse quadro de crise aguda, né, dentro de uma dor crônica, ela vai ter uma repercussão sistêmica, onde eu vou ter alterações em vários sistemas, como no sistema cardiovascular, aumentando a pressão, aumentando a frequência cardíaca, no sistema pulmonar, trazendo essa retenção maior de CO2 desse paciente, né? Então, assim, diminuindo o volume corrente, vou ter alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, vou ter alterações renais, como oligúria ou retenção urinária, repercussões do sistema nervoso central, como ansiedade, medo, fadiga, alterações do sono, no sistema imunológico, gerando um quadro de imunossupressão, né? Ou seja, o meu paciente oncológico que já é imunossuprimido, essa repercussão sistêmica da dor, né, aguda dentro de uma dor crônica oncológica, ela gera um quadro maior de imunossupressão, né? E nas extremidades, como dor muscular, estase venosa, até o próprio tromboembolismo. E a síndrome de compressão medular? Então, a gente não pode deixar de falar da síndrome de compressão medular quando a gente vai falar de dor, porque a dor ela é um dos sinais precoces da síndrome de compressão medular. Então, isso ocorre em 90% dos casos. A dor, ela precede
né, os sintomas neurológicos, às vezes por semanas ou por meses. Por isso, a dor do nosso paciente oncológico jamais pode ser negligenciada. E o manejo dessa dor? O manejo dessa dor, ele procede de um ciclo de avaliação, de terapêutica e de educação, onde todas essas fases se interligam. Então, eu avalio, eu implemento a terapêutica, eu posso voltar novamente para uma avaliação e aí sim trazer uma educação para esse paciente, e aí esse ciclo, né, todas essas demandas desse manejo da dor, elas se interligam. E os instrumentos, né? Quais os instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar a dor? Então, a gente tem esses instrumentos, né, relacionado a cada dimensão da dor. Como, por exemplo, na dimensão sensitiva, a gente tem a escala visual analógica, que é o que a gente usa muito. Então, a gente tem outros também dispositivos, outros instrumentos de avaliação dessa dor, para a dimensão cognitiva e para a dimensão afetiva também. Então, o questionário de McGill, ele é um instrumento que ele acaba sendo mais completo por ele abranger todas essas dimensões. Então, esse é o questionário de McGill, que é uma avaliação mesmo de padrão da dor, porém ele não é uma forma de fácil aplicabilidade na nossa prática diária, tá? Porque ele não facilita o entendimento do nosso paciente. Então, a gente acaba utilizando a escala visual analógica, que é de fácil entendimento do nosso paciente. O nível de conforto. O que é o nível de conforto? É a máxima intensidade de dor que o nosso paciente suporta, sem impactar suas atividades de vida diária, sem impactar o seu sono, o seu humor, sua mobilidade, seu apetite e sua satisfação com o tratamento. Então, se eu tenho um paciente que ele já tem um quadro de dor instalado, e se ele tem esse medo de se movimentar, que ele fica mais na imobilidade, eu vou gerar um quadro de rigidez articular, de fraqueza muscular e de encurtamento miotendíneo. Então, desta forma, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a dor do nosso paciente oncológico. Então, essa mobilização, essa influência que a fisioterapia tem na mobilidade, na funcionalidade do nosso paciente, ela tem que ser sempre preservada, ela tem que ser sempre trabalhada, em qualquer fase do tratamento. E qual é a nossa atuação? Como que o fisioterapeuta ele vai atuar na dor oncológica? O nosso objetivo é o quê? Minimizar a percepção sintomática da dor. E através de quê? Nós temos inúmeras modalidades terapêuticas para a gente poder controlar essa dor, manejar essa dor. Através da cinesioterapia, da eletrotermofototerapia, da crioterapia, através de órteses, terapias manuais, o próprio posicionamento, essas orientações quanto ao posicionamento. E aí eu trouxe alguns artigos para a gente poder ver essa questão da dor oncológica. Esse é um artigo que ele coloca em pacientes em cuidados paliativos com câncer avançado, com uma expectativa de vida menor do que 6 meses, e eles trazem para a gente quais são as principais dores que esses pacientes apresentam, que são as dores musculoesqueléticas, como falado anteriormente. A dor neuropática, ela é advinda da quimioterapia e a dor espástica através da compressão da medula espinhal. Esse é um outro estudo, um estudo randomizado, onde foi dividido em 2 grupos. Um grupo recebia a massagem corporal e o outro grupo, ele recebia um grupo controle, os cuidados usuais. E eles não observaram diferença. Então, eles não sugerem que a massagem tenha eficácia nesse manejo da dor. Esse outro estudo foi realizado com pacientes com carcinoma de intestino metastático, dor nível 5, uma dor ao movimento, e eles propuseram 6 meses de terapia manual, com liberação de aderências abdominais. E o objetivo desse estudo era reduzir a dor,
desses pacientes, esses pacientes retornarem uma alimentação oral e para eles poderem viajar também. Então, eles sugerem a eficácia dessa terapia manual, né? Então, para alívio da dor, para volta de uma dieta normal e para viagem. Esse outro estudo, né, ele coloca o exercício como um efeito, né, na dor. Então, ele combinou 3 tipos de treinamento, né, para poder reduzir a dor, melhorar a amplitude de movimento e melhorar o fortalecimento muscular dos nossos pacientes. Então, foi feito um treinamento combinado de alongamento, exercício aeróbio e exercício resistido. E o que eles conseguiram comprovar com esse estudo? A redução da dor total, reduziu a intensidade dessa dor, reduziu a interferência da dor no dia a dia, aumentou o consumo, né, máximo de oxigênio, aumentou flexibilidade e força. Esse outro estudo foi feito também um estudo randomizado, né, com pacientes com câncer de mama que tinham uma dor no braço. Né? Então, foi feito com um N de 50 pacientes e eles, né, fizeram como a terapêutica a fisioterapia, mais sessões de terapia miofacial no braço. E o que eles puderam observar? Né? O que eles avaliaram? A intensidade da dor, a prevalência da dor, a hipersensibilidade à pressão, a qualidade da dor e o questionário da dor. Então, eles trouxeram como scores satisfatórios também a terapia miofacial. E a eletroterapia, né? A eletroterapia é o nosso braço direito, né, da fisioterapia. Então, assim, a gente utiliza muito aqui também, utiliza muito com os nossos pacientes oncológicos, né? E o que o TENS faz? Ele faz uma ativação seletiva de fibras aferentes de baixo limiar. Provocam parestesias elétricas, né, que são essas intensidades não dolorosas do TENS, promovendo uma depressão de células nociceptoras centrais. E a aplicação pode ser no ponto da dor ou perto dele, dentro do mesmo dermátomo ou miótomo, ou no exato trajeto de nervos em regiões que são mais superficiais. Esse outro estudo foi um estudo do TENS, né, em pacientes que tinham dorócia, mas em pacientes em câncer de mama e câncer de próstata, que 70% desses pacientes, eles evoluem com a dorócia. Então, eles usaram o TENS, então eles colocaram os parâmetros utilizados, né, um TENS contínuo com uma largura de pulso de 200 milissegundos, uma frequência de 80 Hz e a intensidade forte e confortável. Então, eles avaliaram através da escala visual analógica e através do questionário de McGill. E o que eles comprovaram é que diminui a dor ao movimento. Esse outro estudo foi feito em pacientes com câncer de pâncreas, né, que são pacientes que realmente têm um nível elevado de dor, né, e eles compararam a eletroacupuntura com a acupuntura convencional. Então, eles colocaram que a eletroacupuntura, ela realmente é o que causa, né, esse manejo melhor da dor do que a acupuntura convencional. E o up-to-date da dor? O up-to-date da dor nos sugere exercícios, nos sugere alongamentos, exercícios passivos ou exercícios ativos assistidos ou ativos livres. E se eu tenho uma amplitude de movimento normal do meu paciente, eu posso sim iniciar um condicionamento muscular para melhorar a estabilidade, para melhorar sua funcionalidade e para melhora da dor. E quanto às abordagens de neuromodulação, que são os TENS, eles trazem como inconclusivos, pela falta de rigorosos ensaios clínicos randomizados. Esse outro estudo, né, foi feito também em pacientes com câncer avançado, que fala sobre o exercício resistido e o exercício cardiovascular, avaliando mobilidade funcional, dor e fadiga. Então, eles não têm diferença entre o exercício resistido e o exercício cardiovascular, e ambos aumentam a velocidade da marcha, diminuem a fadiga e diminuem a dor.
E aqui eu trouxe esse conceito pelo fato de eu ser paliativista, né? Então, e não tem como a gente abordar o tema sobre dor oncológica e não falar sobre dor total, né? Onde realmente é um quadro em que está ligado ao profundo sofrimento do nosso paciente oncológico. Então, esse sofrimento, essa dor, ela é chamada de dor total por ela abranger as outras dimensões. Então, ela é uma dor física, né? Mas ela é uma dor emocional, que é a dor da perda, né? Perda de coisas que ele gostava de fazer, né? Coisas que ele não consegue, o paciente mais não consegue mais fazer o seu hobby, não consegue mais fazer o seu lazer, né? Por quê? Por causa da dor, né? Então ela é uma dor social também, porque ele perde esse papel que ele exerce na sociedade, esse papel que exerce dentro da própria família, né? A mulher não consegue cuidar da própria casa, muitas vezes devido à dor, cuidar dos próprios filhos, e é uma dor espiritual, que é a dor da alma, que é a dor de falta de sentido de vida, perante ao quadro de dor. Então, isso afeta diretamente, exacerba diretamente a dor física. Então, a gente não pode negligenciar, mais uma vez falando, a dor do nosso paciente. E o paciente oncológico, né? Então, para a gente poder entender por que esse quadro ele é de dor total, né, a gente precisa entender a especificidade do nosso paciente oncológico. A gente precisa entender que junto com o nosso paciente oncológico estão todas essas questões complexas, todas essas questões atreladas à própria doença, em relação ao diagnóstico, prognóstico, qual é a conduta, qual o tipo de tratamento vai ser realizado. Esse paciente, ele tem sofrimento pelas suas perdas, né? Então, perdas do próprio trabalho, perda de autonomia da própria vida, né? Ele então, tem as dores físicas, né? Mesmo relacionado a esse processo de doença, esse processo de principal sintoma do paciente oncológico, né? Essas questões psicológicas quanto ansiedade, depressão, angústia, medo, né? As questões de fim de vida, se esse paciente ele já se encontra num quadro de terminalidade, se esse paciente já se encontra em sua fase final de vida, esse sintoma de dor, ele pode ser exacerbado, né? Então, as questões espirituais relacionadas à esperança, significado, valor, crença, né? As questões sociais, né, relacionadas à dinâmica familiar, às próprias finanças desse paciente e as questões práticas com os seus cuidadores, qual é a equipe que vai cuidar desse paciente. Então, esse é o perfil do nosso paciente oncológico. Então, esse é o perfil do nosso paciente com dor oncológica. E aí, para a gente terminar, né, toda essa aula que eu trouxe para vocês, todos esses questionamentos, né, então, assim, de como a gente vai avaliar a dor do nosso paciente, e a gente precisa integrar, né? Como eu vou integrar o tratar da dor do paciente com o tratar do paciente com dor? E é justamente isso, eu não posso tratar o sintoma específico, eu tenho que tratar o meu paciente, ou seja, o ser humano com aquele sintoma, né? Então, a gente não pode anular que quem sente a dor é o próprio ser humano, é o nosso próprio paciente. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem, estou à disposição para poder tirar dúvidas, podem me mandar e-mails, pode me mandar directs no Instagram, que a gente vai respondendo todas as questões. Muito obrigada pela atenção de todos.